2022 é um ano muito importante, repleto de efemérides na nossa história da arte, na nossa história política e também marca os 40 anos da estreia de um dos mais importantes e polêmicos filmes da cinematografia brasileira. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Tudo bom, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Doni Correia, uma teia de ideias. Este canal, feito por mim, seu anfitrião, Doni Correia, mestre e doutor em Estética e História da Arte, membro da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, Abracine, e da Associação Brasileira dos Críticos de Arte. E óbvio, antes de mais nada, eu peço para que você faça todo aquele ritual. Se já não está inscrito ou inscrita aqui no canal, já vai clicando, deixando a sua inscrição, deixe o seu joinha, vá recomendando este vídeo, compartilhando com as pessoas e deixe comentários aí embaixo também. Assim a gente vai treinando o algoritmo para que vocês recebam sempre em primeira mão os conteúdos deste canal, que trata de história da arte, cinema e as humanidades que orbitam em torno desses campos do conhecimento. Gente, como eu falei no começo, 2022 é um ano de várias efemérides aí, né? Nós temos, por exemplo, só para citar os mais óbvios, o centenário da Semana de Arte Moderna e o bicentenário da independência do Brasil. Mas nós também estamos celebrando os 40 anos da estreia de um dos filmes mais importantes da história recente do cinema brasileiro e também alvo de várias polêmicas e achincalhes, né? Até hoje. Eu estou falando de Amor, Estranho Amor, filme de Walter Hugo Cury que estreou em 1982. Vocês vão saber a data daqui a pouquinho e por que essa data é importante para a estreia do filme. Quem conhece o meu canal, quem já acompanha há algum tempo, sabe que eu tenho um vídeo aqui falando sobre Amor, Estranho Amor que eu fiz já há bastante tempo. Aliás, é o vídeo com mais número de visualizações aqui no meu canal, e se eu tivesse metade de inscritos em relação ao número de visualizações, este canal já estaria em outro patamar. Portanto, tome vergonha e se inscreva aqui, porque não vai lhe custar nada. Pelo contrário, quem vai ganhar é você, porque o conteúdo é de qualidade. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vocês podem conferir esse vídeo, mas eu decidi falar novamente de Amor, Estranho Amor, primeiro por conta dessa efeméride e depois porque existem alguns elementos históricos aí relacionados ao filme, né? Alguns contextos ali relacionados à produção desse filme que eu acho interessante trazer para vocês aqui também, uma vez que eu passei os últimos 3 anos imerso no acervo do Walter Hugo Cury, preparando um livro que deve sair no ano que vem, que marca os 20 anos da morte deste diretor. Walter Hugo Cury faleceu em 2003. Bom, para quem conhece a história do Walter Hugo Cury, sabe que ele se torna um dos diretores de maior referência para o cinema nacional, sobretudo ali nos anos 60, a partir dos anos 60, ele já vinha com alguns filmes nos anos 50, mas a partir de Noite Vazia, de 1964, ele se torna de fato um diretor bastante popular, fazendo alguns filmes de extrema importância e com uma qualidade assim raríssima de se encontrar no cinema nacional, e se tornou um contraponto aí do cinema novo, que no mesmo período vinha aí lançando suas obras mais icônicas. Bom, o Walter Hugo Cury, quando entra nos anos 70, ele de fato começa a perceber que o cinema brasileiro impõe uma dificuldade muito grande aos seus realizadores para que haja uma continuidade orgânica na produção dos trabalhos, né? Por isso que ele vai começar a realizar filmes um pouco mais modestos em relação ao orçamento e também um pouco mais modestos com relação ao próprio número de personagens e situações em que esses personagens se encontram. É um prato cheio porque o Cury sempre foi aquele cineasta que analisa a alma humana, né? Ele entra de fato na alma humana, na psicologia dos personagens, e por muitas vezes os filmes feitos nessa época, como As Deusas, O Último Êxtase, O Desejo,
Paixão e Sombras, parecem filmes que são bastante lentos, parecem filmes repetitivos, mas analisados com uma lupa, a gente percebe que cada filme tem a sua especificidade, ainda que o próprio Curi dissesse que girasse em torno da mesma temática, que é esta incompatibilidade angustiante que nós temos ao nos descobrirmos um ser num mundo que não nos recompensa, pelo contrário, somente nos pune, não é? E a relação com o outro também acaba sendo prejudicada justamente por isso, e ele vai explorar esses elementos ali nas camadas mais abastadas da sociedade paulista, não é? Ocorre que esses filmes, então, realizados com menos orçamento, histórias mais intimistas e poucos personagens, rapidamente se mostram ineficientes com relação à bilheteria. A crítica adorava, né, as viagens que o Curi propunha ali com o aparato filosófico e psicológico que ele trazia para dentro dos filmes. Mas o público não estava interessado nisso, sobretudo porque à época, nos anos 70, nós estamos vivendo o auge das comédias eróticas, né? Tem um vídeo aqui meu em que eu conto um pouco mais sobre como se dá essa construção de um universo cinematográfico no Brasil baseado aí nas comédias eróticas e nos dramas eróticos também, dramas eróticos que o Curi vai assimilar muito bem, porque ainda que os filmes não fossem grandes sucessos, eles tinham esse apelo comercial porque traziam belas atrizes que eram muito procuradas pelo espectador majoritariamente masculino naquele momento. Então os filmes tinham sim elementos que poderiam trazer público em virtude daquilo que o próprio público buscava quando ia ao cinema ver um filme nacional. Mas, emendando um filme ao outro, né, sem sucesso de bilheteria e com muitas dificuldades, afinal de contas o Curi sempre viveu de cinema, e obviamente que quando começa a não haver retorno na bilheteria, ele se torna o que ele mesmo chamou de veneno de bilheteria, porque daí os produtores já não querem mais investir nesse cineasta para que ele faça seus filmes, uma vez que sabem que a proporção da bilheteria não vai pagar o investimento. Daí que nós chegamos no final da década de 1970 e o Curi então se vê na situação de ter de fazer algumas concessões aos produtores para que os filmes pudessem ser realizados, para que ele tivesse ali a verba para a realização dos seus filmes seguintes. Então, a partir do filme O Prisioneiro do Sexo, que é de 1978, o Curi começa a propor histórias que sejam um pouco mais acessíveis, né, ao espectador médio, ao espectador mediano, aquele que não vai precisar pensar muito ou entrar muito na psicologia daqueles personagens, e acaba então recheando seus filmes com muito mais mulheres, com muito mais cenas eróticas, sempre filmadas da maneira plástica e estética muito refinada que o Curi sempre teve. E depois de O Prisioneiro do Sexo, ele faz O Convite ao Prazer. Esse sim foi uma explosão de bilheteria, é uma releitura um pouco mais cômica, um pouco mais cínica de Noite Vazia. Noite Vazia é um filme que leva os personagens realmente para o fundo do poço moral e psicológico, e Convite ao Prazer fica naquela linha do cinismo, naquela linha da fina ironia, sempre com belas mulheres. Então o filme foi realmente um grande sucesso, o que permitiu ao Curi realizar talvez o seu projeto mais ambicioso até aquele momento, que era Eros, o Deus do Amor, de 1980, que aí sim, né, ele vai unir o autoerotismo, né, a plasticidade do erotismo que já era característico a ele, a uma história que seja mais de cunho intelectualizante, né? Quer dizer, a gente, na verdade, o personagem principal do filme são os espectadores, porque o Curi filma com uma câmera subjetiva, como se fosse o personagem central, o Marcelo Ronde, sempre fazendo aquelas digressões de cunho memorialístico, né? Trazendo aí para o espectador os seus anseios e as suas angústias, de um homem que é quase um predador
predador sexual, quase, não, talvez um predador sexual, contando aí toda a sua história, desde quando criança até a maturidade. Um filme difícil, mas um filme belíssimo. Que também deu um grande retorno em termos de bilheteria, vejam só, representou o Brasil no Festival de Cannes daquele ano e, de novo, abriu as portas para que o Curi pudesse negociar com produtores valores mais interessantes para os seus próximos filmes. E é nesse momento, nessa corrida, né, para se refazer comercialmente, para se refazer esteticamente, para se reinventar ali, que o Curi acaba fechando um contrato com o produtor Aníbal Massaini Neto, da Cine Distri, para a realização de um filme, vejam só, que num primeiro momento seria composto de episódios. Era muito comum naquela época que os filmes brasileiros fossem compostos de vários episódios, várias pequenas histórias, no mínimo 3, né, que daria ali 90 minutos de filme mais ou menos, ora dirigidos pelo mesmo diretor, ora cada episódio dirigido por um diretor diferente. A exemplo do que era muito comum, por exemplo, na Itália, né, durante os anos 60 e 70. Então o Curi propôs ali 3 historinhas, né, breves para o Massaini, para que ele realizasse então em formato de curtas, que depois encadeados se tornariam um longa para ser lançado no cinema, né? Então as histórias que ele propôs basicamente era a seguinte: a primeira história era de um rapaz, todas elas girariam em torno do primeiro contato que um adolescente tem com a sexualidade, né, com a atração pelo sexo, com o despertar, que às vezes parece ali um pouco confuso, porque o adolescente ainda não sabe exatamente que tipo de sentimento é esse que ele está vendo nascer dentro dele e tal. Então, uma das histórias seria de um garoto que é apaixonado por uma prima mais velha, mas essa prima tem uma namorada, e ele acaba, na verdade, sendo punido por ficar ali observando a prima dele, né, quando se troca, ou enfim, né, ali em torno da prima dele. É como se fosse uma história de um garoto que é expulso do universo feminino ali ainda em tenra idade, e isso depois vai se espraiar para outras áreas da vida dele já adulto. A segunda história é de um garoto que tem um problema de motricidade, ele não anda e que passa a ser cuidado ali por uma enfermeira e passa a nutrir pela enfermeira uma espécie de atração impossível, porque ele está impossível de se mover, né? Ele está ali numa cadeira de rodas e não consegue de forma alguma consumar esse contato com essa enfermeira que lhe atrai. E a terceira história seria de um garoto de origem nipônica, cuja mãe, uma também descendente de japoneses, trabalha, né, num estabelecimento no bairro da Liberdade, né, o bairro aqui de São Paulo, nipônico, né, trabalha num restaurante, mas na verdade esse restaurante, depois de determinada hora, se transforma num prostíbulo. E a mãe dele é uma dessas prostitutas, e numa noite ele é obrigado a ficar lá escondido nesse restaurante barra prostíbulo, e descobre toda a verdade sobre sua mãe, toda a verdade sobre o mundo dos adultos. Quem conhece a obra do Curi já deve ter matado a charada aí, né? Porque essa primeira história do rapaz que é apaixonado, do menino, né, que é apaixonado pela prima, se transformaria depois na base daquilo que seria As Feras, filme que o Curi lançou em 1995, e o garoto que tem impedimento de motricidade, mobilidade, apaixonado pela enfermeira, é a base do que seria depois Paixão Perdida, que ele faz em 1999. Agora, essa historinha da moça japonesa que o filho tem que passar uma noite lá no restaurante e tal, ela foi modificada, né? O Curi começou a mexer na história e acaba se tornando na verdade, uma história ambientada em São Paulo, em 1937, né, na noite do dia 10 para o dia 11 de novembro
de 1937, que é véspera do golpe do Estado Novo. Por isso o filme estreou aqui no Brasil, aqui em São Paulo, em 11 de novembro de 1982, para fazer ressonância com a data em que o filme, a história no filme acontece. E aí já não é mais a história dessa geisha, né? Mas a história de uma mulher, uma prostituta, que é talvez a favorita de uma casa, né, de prostituição rica, frequentada por políticos e por homens ligados ao baronato do café, tanto de São Paulo quanto de Minas Gerais. E agora nós estamos vendo esse despertar do sexo, esse despertar da sexualidade pelos olhos de Hugo, que é um garoto filho desta mulher prostituta, vivida pela Vera Fischer, que vem do sul, é trazido do sul do país pela avó, mãe da Vera Fischer, né, da personagem da Vera Fischer, que se chama Ana, é um nome recorrente aí na mitologia coreana. Ele é trazido à força porque a avó dele quer chantagear a própria filha para conseguir mais dinheiro, não é? Para que ela mande mais dinheiro para lá. Então ela manda o garoto para essa casa. E o garoto não entende muito bem o que ele está fazendo ali, quem são aquelas mulheres que ficam desfilando ali com pouca roupa durante o dia, mas logo ele vai descobrir, né, porque a mãe dele coloca ele lá no sótão, escondido, para que ninguém veja a festa que vai acontecer naquela noite, que é uma festa em que vai haver uma negociação política, e a moeda de troca dessa negociação política entre dois líderes políticos conservadores, né, que querem restaurar a República do Café com Leite, vividos aí pelo Mauro Mendonça e pelo Tarcísio Meira. Eles vão dar uma festa e a moeda de troca é uma garota, né, que também chegou do sul e que está sendo preparada para ser dada de um para o outro como símbolo da aliança que eles vão fazer para tentar derrubar o Getúlio. E esta moça é vivida então por Xuxa Meneghel. Tudo vai dar errado, porque como eu falei, da noite do dia 10 para o dia 11 ocorre um golpe político do Estado Novo. O Getúlio Vargas então sufoca todo tipo de resistência que possa existir, mas o garoto Hugo acaba descobrindo naquela noite como funciona o pútrido mundo dos adultos, e esse filme então já causou muita polêmica justamente pelas cenas de intimidade que há entre o jovem Hugo, vivido pelo Marcelo Ribeiro, e a Xuxa Meneghel. Isso tudo criou um imbróglio, não no momento em que o filme foi lançado. Nós temos que pensar que, naquele momento, a ética e a sociedade funcionava de uma outra forma. O Marcelo Ribeiro, que eu já entrevistei longamente a esse respeito, disse que ele foi escolhido pelo Cury pessoalmente para esse papel, porque ele já havia sido ator no filme Eros, o Deus do Amor, quando ele venceu aí 499 crianças que faziam o teste junto com ele para fazer o papel do Marcelo Ron de jovenzinho. Agora o Cury foi até ele diretamente, com a concordância dos pais, com o contrato. Uma coisa que é interessante de saber é que o Marcelo Ribeiro me contou que tinha sempre alguém da produção. O Cury colocou uma pessoa da produção para cuidar só da mobilidade e do bem-estar do Marcelo Ribeiro durante as filmagens. Então buscava ele na casa dele, levava para a escola, buscava na escola, levava para o set, depois levava para casa de novo. Havia um componente de muito profissionalismo dentro do set que impedia que houvesse qualquer insinuação de esbórnia ou de abuso ou qualquer coisa do gênero, tá? E a própria Xuxa Meneghel, como eu já disse aqui, estava numa fase em que ela era muito conhecida por ser modelo fotográfica, né? Por ser uma modelo em primeiro lugar, e por estar namorando o Pelé. Inclusive, depois ela diria em várias entrevistas, e isso também eu constatei entrevistando as pessoas e vendo os documentos ali no acervo do Walter Hugo Cury, que o Pelé insistiu bastante para que, de fato, a Xuxa participasse desse filme, porque a essa altura a fama do Cury era de que ele era o cineasta das mulheres. As mulheres que desejassem aparecer
para o meio artístico e depois, de repente, quem sabe fazer mais cinema, ou ir para televisão, ou pousar para revistas, tinham que passar pelo Cury, porque ele era muito conhecido justamente por essa forma tão estética e tão bonita como ele enquadrava o corpo feminino, como ele retirava das expressões de suas atrizes formas muito fortes ali de comunicação não verbal com o público, né? Quase como se ele estivesse esculpindo uma escultura grega, tá? Então isso era muito importante para as atrizes, principalmente em começo de carreira, e talvez o Pelé tenha visto aí a oportunidade de que a Xuxa pudesse crescer nesse campo. Tanto é que logo depois de Amor, Estranho Amor, a Xuxa fez outro filme destinado ao público adulto, dessa vez uma aventura com o cantor Almir Rogério, chamado Fuscão Preto, né? Antes dela ser então convocada a ir para a TV Manchete fazer Clube da Criança e a partir daí ter se tornado a rainha dos baixinhos e construído essa bela carreira que eu mesmo fui, né, um dos baixinhos ali que acompanhava a Xuxa e gostava do programa dela e via os desenhos e tal. Então essa carreira ela foi construir depois de Amor, Estranho Amor. Ela nem tinha ideia de que iria chegar a esse ponto quando fez Amor, Estranho Amor, tá? Agora, uma coisa bastante curiosa é que o imbróglio todo com o filme só começa no final dos anos 80, quando o produtor Aníbal Massaíni Neto foi relançar o filme, dessa vez em VHS, né, para as locadoras e tal. Porque ele trocou o pôster do filme, a capa do filme. Na thumb deste vídeo vocês estão vendo aquele que é o pôster original do filme, lançado em 1982. Já no final dos anos 80, quando foi para o VHS, a capa do filme é outra. Tem a Xuxa ali, nua, junto com o restante do elenco, assim, a Xuxa em destaque, né? Inclusive todos ali em PB e ela colorida, assim, dando destaque justamente porque o Aníbal queria capitalizar em cima da fama que a Xuxa já tinha naquele momento. E a partir daí começa aquela guerra na justiça para embargar o filme, fora que na época que o contrato foi assinado, previa-se que o filme fosse exibido somente nos cinemas, porque ainda não era popular a mídia doméstica em 1982, tanto que hoje em dia contratos de cessão de imagem já contemplam a mídia em que o filme será lançado e todas as outras que existem e que venham a existir, não é? Porque vai que daqui a 20, 30 anos apareça uma outra forma de divulgação aí que hoje a gente nem imagina que possa vir a existir, e aí o produtor vai estar com esse problema. Quem está certo e quem está errado? Os dois estão certos e os dois estão errados em primeiro lugar, porque de fato é algo que naquele momento a Xuxa gostaria de ver fora de circulação para não manchar a carreira dela, que já era uma carreira que as pessoas ficavam ali discutindo bastante, né? Questionando bastante. Então ela queria ver isso fora de circulação para não ter maiores dores de cabeça com a continuidade do seu trabalho. E o Aníbal Massaíni, obviamente, queria fazer dinheiro com isso, mas também é uma jogada bastante perigosa quando você faz essa troca de pôster e investe justamente na imagem pública de alguém que você sabe que pode te arrumar problemas, justamente porque não está mais no mesmo métier em que o filme foi feito, no mesmo contexto, não é? De qualquer maneira, hoje em dia a Xuxa já fala aí aos quatro ventos que não tem mais problema nenhum com o filme, recomenda que seja assistido, inclusive encontrou o Marcelo Ribeiro num documentário a respeito da carreira dela que acho que ainda não saiu ou deve estar por sair. De qualquer maneira fez as pazes com o passado, com essa parte do passado dela que diz respeito aos tribunais, justamente porque hoje em dia ela é uma mulher que fala com os adultos, que tem já uma postura voltada para o público adulto, não é? Então, fazendo as pazes com o passado, ela presta a nós que pesquisamos a história do cinema brasileiro e a importância do Walter Hugo Cury um belíssimo serviço.
É isso, gente. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir a Amor Estranho Amor, eu espero que vocês gostem. Se já viram, deixa aqui embaixo o seu comentário. Ele agora vem sendo mostrado com recorrência, depois de ficar anos aí fora de circulação, vem sendo mostrado bastante aí no Canal Brasil, principalmente, e eu espero que vocês tenham a oportunidade de vê-lo e vamos acabar com todo esse preconceito que, afinal de contas, é infundado. Muito obrigado pela sua audiência. De novo, eu peço que se inscrevam aqui no canal, deixem o seu joinha, compartilhem aí com todo mundo esse vídeo e badalem a sineta para receberem as notificações dos nossos vídeos futuros. Até a próxima, gente. Grande abraço, tchau!